Estimados irmãos e irmãs no Salvador Jesus, quero convidá-los para falarmos em suas mãos, descansando na promessa de Romanos 8:28, que temos ali na Bíblia, linguagem fácil de ler, que diz assim: sabemos que em tudo o que acontece, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. A gente pensa que está no controle da vida. A gente acha que vai ser isso, vai ser aquilo, e em alguns momentos parece que controlamos mais do que em outros momentos. Achamos que estamos dirigindo o barco da nossa vida no meio de um mar que gostaríamos que fosse sempre calmo. Só que a vida traz decepções, frustrações, dor, problemas muito sérios. Pense nos desafios que você já enfrentou, nas provações que testaram a sua fé. Você achou, não, eu não aguento mais. Talvez aquele momento que você se sentiu oprimido pela vida, esmagado na parede, e você às vezes achava que não ia suportar, dizia, não, eu não aguento mais, não é mais possível. E aí você se perguntava, tem propósito isso? Será que tem algum significado por trás desta situação dolorosa, de dor, de sofrimento, de decepção e de frustração? Ou isso é apenas uma coisa aleatória, uma coincidência? Será que tem algo por trás disso? É neste momento de questionamento, de dúvidas, que o texto de Romanos, que a gente leu agora, se torna um farol de esperança para nós. Por quê? Porque isso lembra que Deus não está distante, que Deus não está lá e nós aqui. Pelo contrário, Ele está junto de nós, acompanhando a nossa vida. Então, portanto, quero convidá-los para refletirmos rapidamente sobre 3 aspectos nesse texto. Primeiro, vamos descobrir que Deus sim está no controle, mesmo quando a nossa vida parece caótica. Segundo, vamos nos aprofundar na promessa de que todas as coisas contribuem para o bem, mesmo durante a dificuldade. E terceiro, compreender o que significa amar a Deus e como isso nos posiciona para experimentar o cumprimento da promessa que Deus tem para nós. Portanto, lembramos aqui, nesse texto, Deus está no controle. Ali está dizendo o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, na linguagem tradicional, daqueles que amam a Deus. Vamos repetir? Sabemos que todas, vamos lá falar, sabemos que todas, não é algumas, não é um pouquinho, é todas as coisas. Mas eu estou sofrendo, fui abandonado pela minha amada, pelo meu amado, estou com dívida, estou com um exame que está dizendo que eu tenho algo sério, perdi o emprego. Como que isso vai ter algo de positivo? Ora, a vida, ela é cheia de desafios. Você já experimentou isso? Desafios e incertezas. Encontramos contratempos inesperados, decepções e provações que muitas vezes abalam a nossa fé. Nós olhamos para o mundo e gostaríamos de que fosse assim. E Deus diz, não é assim. Não é desta maneira. Então, nesses momentos em que a gente começa a questionar Deus, que a gente começa a se perguntar, mas será mesmo? É importante lembrar que não estamos sozinhos, que Deus não nos abandonou no meio da dúvida. Servimos sim a um Deus que está ciente de todas as circunstâncias que fazem o nosso dia a dia. Um Deus que sabe o pensamento que você está tendo agora.
que sabe da dor que você tem, da preocupação sua com a sua família, com a sua vida. E Ele permanece sempre, sempre está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras. A sua vida não foi sempre assim. Você lembra? Quando você estava lá no início, quando você era um jovem adolescente, você pensava assim, assado, aí você olha todo o seu andar, quem tem mais experiência, quanta coisa difícil que você achou que não era possível passar, aguentar, suportar, você venceu. Deus nunca te deixou sozinho. Portanto, é reconfortante saber que, independentemente do que vamos enfrentar, se é dificuldade financeira, problema de saúde, relacionamento, qualquer outra provação, Deus está no controle na nossa vida. Ele vê o quadro geral e Ele sabe qual é o propósito, que vai muito além da circunstância imediata. Sabe, às vezes Deus tem que nos deixar passar por momentos difíceis para que a gente fique calejado, que a gente fique experiente para lá na frente superar uma coisa muito maior. Mas foi pelo aprendizado daquele momento lá atrás que Deus nos guiou. Sabe, é importante lembrarmos que ao longo das Escrituras a gente sempre vai encontrar exemplos de fidelidade. Eu falei na semana passada e repito de novo, pensa no José. O José estava levando a vida calma dele e de repente seus irmãos o prendem, jogam no buraco, vendem como escravo e lá está ele, num país distante. E o que Deus tem com isso? Ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus e de repente ele está esmagado pela circunstância. E aí quando as coisas começam a dar uma melhorada, ele como escravo assume uma posição de liderança na casa do seu senhor, a esposa do patrão faz toda aquela história e ele vai parar aonde? Na cadeia, sem culpa de nada, injustiçado. Não era a hora do José então gritar, Senhor, acabou tudo, não tenho mais esperança, não creio mais em ti. Mas ele confiou. E depois ele descobre o quê? Que Deus estava preparando ele para algo maior, pelas circunstâncias difíceis. Enfim, meus irmãos, esses relatos são lembretes poderosos que as nossas circunstâncias não limitam a Deus. Vamos repetir? Nossas circunstâncias não limitam a Deus. A circunstância passa, daqui a pouco vai estar bem de novo. A nossa vida é formada basicamente por momentos normais, bons e às vezes algumas dificuldades. Só que a gente tem a tendência humana, pecadora, de achar que a dor e o sofrimento do problema é maior, ocupa 99% da nossa vida, quando não é isso. Portanto, fiquemos atentos, sabendo que Deus está no controle. Vamos agora ver a segunda parte. Todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, todas as coisas são todas as coisas, tanto os agradáveis como os momentos dolorosos, alegres, tristes. Nada está fora da capacidade de Deus trabalhar na sua e na minha vida. Mesmo durante a circunstância mais desafiadora, podemos ter certeza que Deus está trabalhando, orquestrando os eventos que Ele tem para nós. Para um pouquinho agora, pensa no momento difícil que de repente você passou nos últimos tempos. É importante compreender que naquele momento que você estava passando a dificuldade, Deus estava agindo para o teu bem. Porque a gente tem uma dificuldade com essa palavra bom, porque o bom de Deus pode ser totalmente diferente do nosso entendimento. Normalmente a gente associa a palavra bom com conforto, como algo agradável, como algo gostoso, algo sucesso, gratificação imediata.
Só que a perspectiva de Deus se estende além dos nossos desejos temporais. A definição de bom para Deus envolve crescimento espiritual, desenvolvimento de caráter e propósito eterno. Ou seja, você lembra quando começou a engatinhar? Provavelmente não, mas se perguntar para o pai e para a mãe, eles vão falar que no início deu um pouquinho de dificuldade, e você caiu e algumas vezes se machucou e chorou. Mas foi necessário você passar por isso para levantar e tentar, e daqui a pouco estava correndo, já puxando, né, como é que chama aquelas toalhas de mesa para derrubar as coisas que estão lá naquela, fugiu o nome agora da mesinha do centro, né? Eu sempre brinco com os pais, a hora que os filhos começam a andar, é hora de levantar tudo, porque vai puxar tudo para quebrar, é normal. Mas houve uma caminhada de aprendizado. A pessoa que você é hoje, homem, mulher, servo, serva de Deus, foi porque você aprendeu a lidar com as coisas difíceis. Porque Deus, mesmo através das dificuldades e contratempos, transformou você num instrumento, num vaso para a obra dele, para que a sua vida tivesse um propósito maior do que ser só para mim. Porque a gente é às vezes assim, tem aquela famosa série, né, do Senhor dos Anéis, né, tem aquele personagem do anel, é meu, ele quer o anel, é o tempo todo, e às vezes a gente é assim, a gente acha que tem que ser só meu, tudo tem que ser meu, do meu jeito, da maneira como eu quero, e Deus diz, não é dessa maneira, eu tenho a maneira, e essa maneira às vezes vai ser dolorida para você, mas eu estou cuidando, eu vou ajudar. Quando a gente compreender que há uma capacidade de operar da parte de Deus em todas as coisas para o nosso bem, a gente vai começar a ter um pouco mais de fôlego para aqueles momentos difíceis. E por fim, queremos falar a última parte, aqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 mostra para nós uma promessa. Qual é ela? Aqueles que amam a Deus serão cuidados. O que é amar a Deus? Amar a Deus envolve um relacionamento íntimo, não é aquele relacionamento. Vem, Senhor Jesus, ser nosso convidado à oração da refeição e adeus, Senhor. Ou de noite, na hora de dormir, Pai nosso que está no céu, e acabou? Não, relacionamento é maior, é uma intimidade diária, de você acordar e dizer, obrigado, Senhor, por mais esse dia é teu, cuida de mim, me ajude a ser feliz, porque é isso que Deus quer para você, quer te fazer feliz, Ele quer que seu dia seja um dia cheio, rico, maravilhoso, feliz, abençoado, mas sim, de momentos também que você vai aprender pelas dificuldades, pelos obstáculos, lá está você, aprendendo, às vezes achando que não está, mas está. Portanto, vamos começar a ver nossas circunstâncias através do amor e do propósito de Deus. Amar verdadeiramente a Deus significa entregar a nossa vontade à vontade dEle. Permitir que realmente a gente alinhe os nossos desejos ao desejo de Deus. Requer abrir mão da nossa compreensão e confiar na sabedoria e orientação. Papai e mamãe, filhos, vamos lembrar as histórias? Você fala, filho, filha, eu aprendi assim, é isso. Aí eu, não. Para mim vai ser diferente. Aí daqui a pouco você tem filhos, aí você, meu filho e a filha, é assim. Não. E isso está passando de geração em geração, é normal. Mas a gente tem que entender que Deus quer que a gente se posicione para experimentar as coisas maravilhosas que Ele tem, compreendendo que Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você ser feliz, não só na eternidade, aqui, Ele quer transformar a sua vida em coisas que vão ser sempre melhores. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Comece
aprofundar a sua relação com Deus hoje. Comece a cultivar uma vida de oração. Envolva-se em uma adoração sincera. E aí vem João 14:15, eu não coloquei ali. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Deus está dizendo, olha, eu estou te falando um monte de coisa para você. Segue, aí você vai descobrir que vai ser bom. Quando você não seguir, você vai descobrir que se deu mal. Mas segue, as coisas vão ser melhores. Portanto, Deus está querendo trazer você para as suas mãos. Ele está querendo pegar você e te conduzir para um caminho. Por isso, ao terminarmos esse tempo de reflexão agora, vamos reiterar a esperança, a segurança que o texto de Romanos 8:28 traz à nossa vida. Essa promessa poderosa lembra que Deus está no controle e que Ele pode operar todas as coisas juntas para o nosso bem e que aqueles que o amam são destinatários desse objetivo, desse plano de vida. Num mundo incerto, cheio de provações, em Romanos 8:28, temos o quê? Um fundamento sólido para onde permanecer. Sabemos que em tudo o que acontece, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Eu vou reler para encerrar. Deus trabalha para o meu bem. Vamos ler de novo? Dizendo essa frase, mudando aí. Deus trabalha para o meu bem, porque eu o amo. Porque eu o amo. Pronto, está aí. Vamos permanecer nisso. Sejam encorajados a confiar na promessa de Deus. Deixe de lado preocupação, ansiedade, dúvida e encontre descanso nessa mão que está te segurando. Lembre-se de que Ele está sempre trabalhando, mesmo no meio de circunstâncias desafiadoras. Que esse final de semana, esse feriadão, você vá para casa sabendo que tem uma luz orientadora para você tomar decisões. Uma luz que vai te dirigir. Vamos viver com a certeza de que o Pai não vai te abandonar. Tá bom? Pense nisso com carinho. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.